a ginástica, né, foi a prática que vocês mais despertaram interesse em aprender. Então, aí, a partir de hoje, eu vou começar a conversar com vocês mais sobre as ginásticas. E aí, vocês lembram qual que era aqueles três eixos da ginástica que a gente conversou, que a gente falou na última aula? Tinha três formas de se fazer ginástica. Alguém lembra? Artística, rítmica e a outra eu esqueci. Essas aí são as ginásticas gerais, né? São Sim. as ginásticas que todos podem fazer. Mas além Então, dela, tinha peraí. algumas ginásticas diferentes. O Igor, Oi. eu não posso fazer ginástica nenhuma, viu? Não, não tem problema não, dona Maria. Aqui a gente vai conversar também pelo. É. A gente não vai só fazer prática, não. A gente também vai ter aula teórica, conversar sobre a própria prática, tá? Tá, porque o médico falou, eu tive um médico, ele disse que eu não posso fazer ginástica nenhuma. Entendi. A aula de educação física ela não é só prática, não, tá? A gente vai conversar bastante. Pode ficar tranquilo. Oi, Igor, seria jogos e brincadeiras, esportes, danças? É isso que você quer saber? Esses são outros temas. Dentro da ginástica tinha três. Vocês lembram? A ginástica para todos, né? A ginástica geral. Ah, tá. Yoga? Uhum. Tinha a yoga, que entrava na de conscientização Gerais, corporal. E por último, condicionamento físico, né? e condicionamento físico. Exatamente. Condicionamento físico. São as três formas de se fazer ginástica. Então, a ginástica de conscientização corporal, que tinha meditação, tinha o yoga, né? E outras práticas milenares. A de condicionamento físico, que a gente falou sobre a caminhada, sobre a corrida, a academia, e a ginástica para todos. O professor Alisson quer entrar no grupo. O Alisson ele não está conseguindo O Alisson quer entrar na aula. Deixa eu... Não, pedindo o link lá. Espera aí que eu vou enviar lá. Deixa eu falar aqui com ele. O link está na descrição. Deixa eu só mandar aqui. Pronto, eu enviei lá para ele. E aí eu preparei então a aula de hoje para a gente entender um pouquinho da história da ginástica. Como que ela surgiu, o que significava fazer ginástica antes, o que era ginástica antes. Vocês estão conseguindo ver aqui? Sim. Sim. Estão conseguindo ver, né? É porque eu não consigo ver o rosto de vocês, aí às vezes eu não vejo se alguém está falando. Então, na aula de hoje, a gente vai entender, né? Começar a compreender o contexto histórico das ginásticas. Estão conseguindo ver o slide? Sim. Sim. Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode me interromper, porque aí eu não consigo ver o rosto de vocês aqui não. Então vamos lá. Desde do contexto da pré-história, a gente já começa a imaginar o que seria ginástica, por que a ginástica está presente na nossa vida. E aí alguém consegue imaginar por que eu coloquei um contexto de pré-história? O que isso tem a ver com ginástica? Porque desde o início, né? Se exercitava, né? Ou não? Isso. Desde o início a gente fazia o quê? A gente exercitava, fazia ginástica. Eu acredito que até mais. Acho que andava, né? Andava, corria. Eu acho. Estão conseguindo ver as imagens, né? Caçava. A gente tinha que caçar, a gente tinha que correr, a gente tinha que criar um abrigo, a gente tinha que montar uma fogueira, então a gente tinha que se movimentar. Então, o movimento está presente com a gente desde a pré-história, desde a época que
o ser humano era um nômade. Ele precisava ficar sempre em movimento, porque ele precisava caçar, mas ele não tinha um local de moradia fixa, né? Ele não conseguia se fixar em um local. Então ele precisava estar sempre em movimento para ele poder conseguir sobreviver. Então aqui nesse Bom, primeiro... professor, Oi. eu estou lembrando aqui, quando eu estudava, quando eu era criança, eu estudei num grupo lá na Serra, que dá para o Parque das Mangabeiras. Uhum. Ele, ele fica bem na rua, e na frente é o Parque das Mangabeiras. Aí, uma vez na semana, isso tem o quê? 44 anos atrás. Aí, uma vez na semana, a gente tinha aula de ginástica. E aí, a professora pedia para a gente ir de short, e aí a gente ia no Parque das Mangabeiras para poder fazer exercício. E aí, com todo esse tempo, igual você está falando aí, que é desde muito tempo para trás que já existia ginástica, então já existia até na escola também. Porque aí eu estou lembrando aqui, aí a gente ia para lá estava começando, né, o Parque Mangabeira estava começando a construção, mas tinha lá, já era aquele lugar bonito, e aí a gente ia fazer ginástica lá. A gente corria, fazia assim, uns movimentos, e era muito bom. E quem que tá falando? Que eu não consegui identificar? Carmita. Carmita. Uhum. E aí, olha que legal. Isso aí era aula de educação física, né? Uhum. Mas ela... Pode falar. Ela mandava a gente ir de short e falava que era para a gente fazer, que nesse dia a gente vai fazer exercício. E aí a gente não fazia na escola. A escola ainda existe a escola. Ela é bem pertinho do Parque das Mangabeiras. Aí a gente dava para o fundo do Parque das Mangabeiras, dá para o fundo da escola. Aí a gente ia para lá para poder fazer exercício. Ela falava exercício, né? É exatamente isso. A ginástica, então, a gente vê a ginástica hoje em dia, né? Essas práticas com giros, saltos, acrobacias, mas vocês vão ver que na aula, a gente vai chegar nesse assunto, como que a ginástica ela era vista como exercício físico, né? A ginástica era fazer atividade física, era se movimentar. E aí com esse relato da Carmita a gente vê exatamente como é que isso estava presente, né? A história não deixa a gente mentir. Então, assim, se a gente entende o contexto histórico, se a gente aprende, né, a história, as coisas começam a fazer mais sentido pra gente. E achei muito bacana isso, porque esse tipo de relato, a gente vê como é que isso estava presente e a gente não parava para imaginar, né? Então, seguindo aqui, estão conseguindo ver, né? Que eu troquei aqui de slide. Estão conseguindo ver? Uhum. Então, Sim. olha a diferença como é que era, né? Antigamente era movimento, né? Eram nômades se movimentando para conseguir o alimento. E aí, com o passar dos anos, o homem foi se tornando sedentário, né? O ser humano foi se tornando sedentário. Ele foi se fixando em um local, construindo a moradia dele e começando a cultivar dentro daquele local ali e ficando mais parado, né? Ele perde aquela questão de se movimentar de maneira excessiva, né? Ele ainda continua se movimentando para cultivar, para se alimentar, para construir a moradia, mas perde aquela questão de se movimentar para sobreviver. E aí ele foi percebendo que o movimento ele tinha benefícios para o corpo humano. Então, quando o movimento ele tinha uma prática bem estruturada, ele era realizado de uma maneira não para sobreviver, mas ele era realizado de uma forma independente, aquilo fazia bem para o corpo humano.
Então foi percebendo que essa prática, quando ela era estruturada, ela era realizada de maneira independente, aquilo tinha benefícios para o corpo humano, seja para o homem, seja para a mulher, tudo aquilo que era movimentado de maneira estruturada, que era uma maneira pensada com aquele foco, aquilo tinha benefício para o corpo humano. E aí, ao decorrer dos anos, né, as influências vão mudando. Os estudiosos gregos foram responsáveis para elaborar esse termo de ginástica. Então, o movimento passou a ser estruturado, ele ganhou um significado. E a partir disso, eles começaram a elaborar termos para conseguir conceituar aquilo. Então, estão conseguindo ver aqui o termo ginástica? Estão vendo o ponteiro do mouse? Sim. Os estudiosos gregos, então, foram responsáveis por elaborar o termo ginástica, que vem do grego treinar, exercitar, e que também vem do termo gímenos, que era se exercitar nu. Então, eles faziam o exercício, né? Eles se exercitavam nu. Vocês já pararam para imaginar como que seria isso hoje em dia? Como é que é totalmente diferente? Então, assim, esse tipo de exercício ele era praticado nu. E foram eles, né, os responsáveis por essas primeiras práticas, eu falo que sistematizadas, mas esse termo ele significa ser mais organizado, assim, né? Ele tem uma questão mais de organização, então a prática ela era mais organizada. E alguém já ouviu falar sobre o termo corpo são, mente sã? Já ouviram falar? Já ouvi falar, já. E para vocês, o que significa isso? Corpo são, como se diz, né? Não tá doente nem nada, né? É um corpo com saúde. Eu deduzo que seja isso. Se o corpo está livre de enfermidade, a mente também está livre de problemas, né? Isso mesmo. Ô Igor, Oi. é igual a caminhada, né? Eles falam que a caminhada é o melhor exercício, tanto para a cabeça, né, para a mente, como para o corpo. Porque você andando numa pista de atletismo, qualquer coisa, você vê um passarinho, você vê um cachorro, então a sua cabeça também para de ficar quieta, sem pensar, sem observar, sem questionar as coisas, fora o exercício que você está fazendo. Então, olha que interessante. Pensar dessa forma vem desde os gregos. Então, a gente está falando desde 800 anos antes de Cristo. Então, isso já é elaborado tem muitos e milhares e milhares de anos. E aí, como as coisas, ao passar do tempo, vão se modificando, percebia-se que a mente não precisava, a mente sã não precisava do corpo sã. Ou seja, para você ter saúde, não significa que você tem que ter um corpo saudável, livre de doenças. Mas para você ser saudável, você tem que ter um corpo saudável, uma mente saudável, você tem que ser socialmente saudável. Então, muitas coisas vão sendo, não é que vão sendo negadas, mas elas vão sendo mudadas, desconstruídas. Então, esse termo, corpo são, mente sã, ele foi sendo desconstruído ao longo do tempo. E aí a gente, hoje em dia, né, nós entendemos que para ter saúde, o corpo tem que estar saudável, a mente tem que estar saudável, você tem que estar saudável socialmente, né, tem que, a questão afetiva, a questão social, ela também conta para uma pessoa saudável. Então, aí a gente percebe como que isso vai sendo desconstruído. Mas não deixa de perder a importância. Então, a importância da ginástica vem desde a da antiguidade grega. O aspecto histórico assim, de evolução da ginástica, ele vem sendo importante desde os 800 anos antes de Cristo e um pouco depois, mas há milhares de anos.
E aqui é importante a gente pensar também que a gente fala da antiguidade clássica ocidental. Então não deixou de existir a antiguidade clássica oriental. Então tinha assim outros povos que, apesar da gente não conhecer, também teve uma influência cultural. Então os chineses, os japoneses, os indianos, pouco se fala sobre isso. Então muita questão é voltada apenas para a Europa, né? Para a antiguidade ocidental. Alguém falou alguma coisa? Até que ninguém falou, eu vou passar. Estão conseguindo ver as imagens aqui? Sim. Sim. E para vocês aqui, quem está conseguindo ver? O que eles estão praticando aqui? O que parece que eles estão praticando? Aquele do disco, né? Um é jogando o disco e o outro é corrida. Corrida. Corrida, O né? outro boliche, né? parece que é uma tocha olímpica. Tá dando pra... Acho que é boliche, né? Não? É. Acho que esse aí, acho que é. Eu acho que isso é um boliche. Parece uma bola aqui, né? É uma bola. Agora Na verdade, é as uma duas bola. imagens representam a Mas mesma o de coisa. cá é aqueles discos. Isso. Esse Ah, aqui também é então um é disco. disco. Mas só que Tá. ele tá representado diferente. Tem uma forma diferente aqui. E aí, mas o que isso aí tem a ver com ginástica? Por que essas imagens têm a ver com ginástica? Vocês sabem me dizer? Tem Imaginar? tudo a ver. Esporte é ginástica. Tem tudo a ver. Isso é um tipo de esporte, não é meio de disco? Lançamento de disco é uma ginástica? Lançamento. Não é, não? Hiper, né? Corrida. No esporte? Corrida. Então, aqui a gente está falando de antes de Cristo, né? Então, que para eles a corrida, a luta, o lançamento de dardo, o lançamento de disco, isso tudo era considerado ginástica naquela época. Então, apesar de agora ter uma conceituação diferente, né? Isso tudo para eles era considerado ginástica na antiguidade. Mas, ô Igor, Oi. mas nas Olimpíadas eles falam ginásticas olímpicas, né? Então Isso. tem um monte de coisa, essas coisas estão incluídas nas ginásticas olímpicas, né? Porque, igual você está falando aí, esse lançamento de disco. Isso. Tem muito, né? A corrida, tudo tem nas Olimpíadas, né? Mas aí olha que interessante. Acaba que eles sofreram uma influência diferente, né? Apesar deles estarem juntos aqui nessa época, serem considerados ginásticas, nas Olimpíadas eles são considerados atletismo. É uma outra modalidade esportiva. É verdade. Então tem o atletismo e tem a ginástica olímpica. Entendeu como é que é engraçado isso? Apesar de antigamente ser a mesma coisa, eles começaram a sofrer influências e se diferenciaram. Tá. Entendeu? Então aqui Houve uma separação. São classificações diferentes, né? são classificações diferentes. Tanto que tem a competição de atletismo e tem a competição de ginástica. Uma é diferente da outra, mas o atletismo, se a gente for olhar um contexto histórico dele, um dia ele já foi uma ginástica. Porque a corrida é considerada, né, para a gente uma ginástica, né? Que Quando você ela não corre é na esportivizada, esteira. né? Ela é uma ginástica. Pois é. E aí olha que interessante. Então, a ginástica, o atletismo veio junto com a ginástica, e aí dentro da ginástica a gente tem as corridas que não são esportivizadas. São as corridas para condicionamento físico. Agora, quando ela é um esporte, você lembra daquela classificação de esporte? Tinha regras definidas, tinha uma competitividade muito grande. E é Uma diferente. preparação técnica. Uma preparação física. Tudo isso transforma aquilo em um esporte. Que Não vira é uma verdade. no caso deles. Oi?
que vira uma profissão, no caso deles. Exatamente. O esporte, né, a esportivização, ela torna-se uma profissão também. Não que a ginástica não deixe de ser assim, uma profissão para elas. Mas quando se pensa em esporte, a gente imagina profissão, né? Mas é porque eles vivem disso, se aposentam e tudo. Exatamente, é a profissão deles, né? Aí, retomando aqui, né, na antiguidade, as ginásticas elas eram um componente importante para formar o jovem grego. Então, o gosto pelos esportes atléticos e pela prática era algo que fazia parte da vida dos gregos. Então, para eles, para você ser uma pessoa, um cidadão, você tinha que gostar de esportes. Para você praticar filosofia, você tinha que praticar esportes. Então, só aquilo ali que definia você enquanto um cidadão. Você tinha que gostar de praticar esportes. E aí eu provoco vocês mais uma vez. Vocês já pararam para pensar onde é que era praticado as ginásticas aqui no caso o esporte, né? Nessa época? Onde que a ginástica era praticada na Grécia Antiga? Era naqueles, parecia um estádio, mas era Coliseu. Coliseu parecia um estádio, né? Mas já pararam para pensar qual que é o nome daquilo? Qual que é o nome que aquilo levava? Arena? Era uma arena. Mas aí, se a gente for olhar mais atualmente, né? A Carmita aí falou que ela praticava lá no Parque das Mangabeiras, mas dentro da escola tinha uma estrutura lá que a gente praticava as nossas atividades físicas, as nossas práticas corporais. Qual que era? Vocês lembram? De futebol. Ô, Ivo, eu era na quadra. Quadra? Na Na quadra. Eu acho que é ginásio. Né? Ah, tá. Ginásio. Quem falou ginásio? William, né? Ginásio. Os ginásios, né, aquelas quadras cobertas, eram os locais onde é que se praticava ginástica na Grécia Antiga. Então, aí, se a gente for olhar, olha o nome, ginásio, e aqui o nome da prática, ginástica. Então, é meio que é intuitivo, né? A gente pensa ginástica e ginásio. Só que a gente não para pensar que eles têm uma origem semelhante, parecidas, né? Então, era o local onde se praticava a ginástica. E ele vem do grego gymnasium, que é a escola de ginástica, a escola de exercícios nus. Eles praticavam os exercícios despidos de roupa. E aí, por que eles praticavam os exercícios sem roupa, né? Nus? Porque em Atenas eles tinham aquele ideal de beleza, de mostrar a estética corporal. Então, os exercícios físicos, como educação corporal, eles eram altamente valorizados para cultuar a beleza do corpo do ser humano. Então, aqui, ó, a gente tem as imagens, né? Eles se esculpiam nus, sem roupas. Aqui, por exemplo, o pano que cobria ele está logo aqui do lado. Por que está do lado? Porque ele quer mostrar o corpo, né? O corpo forte, o corpo musculoso, com as curvas dos músculos. Ele era fisiculturista. Parece, né? Parece o corpo aí de fisiculturista. Eles tentavam demonstrar isso mesmo, né? O físico do ser humano, no caso aqui, específico do homem. Porque olha aqui a diferença. Essa aqui, se eu não me engano, é Vênus, né? Olha a diferença, ela tá tapada, né? Ela tem uma vestimenta cobrindo o corpo dela, diferente dos homens. Então, o corpo aqui que era cultuado, a beleza que era cultuada, era a beleza do homem. E a mulher tinha a visão, né, que ela deveria se privar disso, que ela não poderia fazer isso. E aí a gente percebe como que uma cultura
machista, né, vem desde essa época, desde da antiguidade, já vem esse culto de que as mulheres deveriam se privar, já os homens não. Então isso aí é uma influência antiga, né, desde a antiguidade clássica. Infelizmente isso já vem sendo perpassado, né? E aqui eu trouxe as imagens dos estádios, né, que na verdade são os ginásios. E olha como que eles eram. Tinha aqui no meio um local para a prática da ginástica. E aqui é onde é que ficava o público. E aí não só as ginásticas, mas também outras atividades eram desenvolvidas nesses locais, né? Por exemplo, a proclamação de poemas, músicas, tudo isso era bem desenvolvido nesses locais. Tinha também áreas de banho, um local para atividades escolares, atividades filosóficas. Então, tudo isso era desenvolvido nos ginásios antigos, né? E aqui a gente pode ver a data, né? 600 anos, 500 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo. E aqui as ruínas que restaram do estádio do ginásio de Olímpia. Oi, Igor. Oi. Deixa eu te falar, esses estádios aí que você está falando aí, eles faziam a ginástica e tinha público para ver? Não era igual, por exemplo, o pessoal vai para a academia agora, só fica eles lá? Não era assim, não, eles praticavam os exercícios e tinha público para poder assistir? É isso? Então, o público era mais em competições, né? Em competições, tinha ali a presença do público para prestigiar aquele tipo de competição. Porque para eles, né, para eles chegarem próximo aos deuses gregos, eles deveriam praticar muito exercício físico, praticar os esportes da época, ginástica. Então, costumava ter muitas competições, né? Aqui mesmo, se a gente for pensar, as Olimpíadas surgem nesse período mesmo, que era uma prática era algo tão praticado que muitas vezes tinha, né, os públicos e as competições, porque era algo que eles buscavam muito, né? A prática de exercício físico, no caso aqui, da ginástica. Aí, no caso, eles se preparavam e iam para ir para se apresentarem, né? Exatamente. Aí nesse local não era só ginástica, né? Tinha algumas outras práticas. O que você acabou. Até mesmo o teatro, né? O próprio teatro também era desenvolvido nesses locais. Entendi. Obrigada. Nada. E aí, ao decorrer dos anos, né, pensando nessa questão de influência cultural, a ginástica ela foi perdendo aquela valorização do corpo. E aí também os esportes, já que alguns esportes eram considerados ginásticas naquela época. E para os romanos, né, a prática de ginástica era apenas para preparar o homem ali para ir para a guerra. Era a formação de um exército, a preparação ali dos militares para ter um porte físico que era exigido para participar da guerra. Então ele vai perdendo aquele culto ao corpo e vai passando mais como uma prática de melhoria do físico para a guerra, uma preparação militar. E isso não se deu só pelos romanos. Na Idade Média também houve a rejeição do culto, né, à beleza física, a perda de importância dos esportes. Então tudo isso foi negado nessa época. E aqui a gente já passa, então, né, daquele momento de 800 anos antes de Cristo para 400, 500 anos depois de Cristo. Então, com o passar dos anos, né, a sociedade foi se modificando e aquilo que tinha um certo significado perdeu aquele significado.
E aí só na Idade Moderna que a ginástica voltou, né, a ser valorizada pelos artistas, pelos homens do Renascimento. E aqui vai desde 1400 até por volta de 1700, 1800. Porque nessa época eles queriam valorizar as culturas da antiguidade dos romanos, dos gregos. Eles queriam voltar à Grécia Antiga, eles queriam fazer referências, né, à cultura da Grécia Antiga. Aqui alguém conhece essa escultura? Já ouviu falar? Provavelmente, né? Eros. Como é que é? Eros. Não, essa aqui é outra. Aqui embaixo aqui eu deixei uma colinha aqui. David. Isso, só que eu coloquei o nome aqui, só que o nome eu acho que Miguel Ângelo. Isso, é o Davi Michelangelo. Davi de Michelangelo. Sim. E olha que engraçado. Com qual escultura que essa aqui parece? Ela lembra qual escultura? Que eu já mostrei anteriormente. Do grego lá. Ah, sim. É dos gregos, não? Exatamente. Então que eles valorizavam, né? Voltaram a cultuar aquela questão dos gregos, demonstrar o corpo, a força, né, do corpo, os músculos, todas todo aquele corpo que remetia ao belo para eles, aquilo lá era o belo para eles. E aí o Michelangelo ele tentava retratar isso muito claro. Por exemplo, aqui a gente pode ver na expressão facial, na própria mão de Davi, né? E essa aqui era uma escultura que remetia a Davi antes de enfrentar Golias. É o herói bíblico, né? Momentos antes dele enfrentar Golias. Por isso que ele tentou demonstrar essa tensão de Davi, essa questão dos vasos dele mais dilatados, ele estava tenso naquele momento. Então tudo isso foi valorizado novamente. E aí o atletismo, as lutas, a natação, as disputas de hipismo, né, aquela prática com o cavalo, que tem os obstáculos, foram consideradas ginásticas até por volta do século XVIII, ali em 1700. E aí os estudiosos daquela época, né, da medicina e da filosofia, eles consideravam que a ginástica era muito importante e que era essencial para formar os homens intelectuais e os homens saudáveis. Então, voltaram, né, à antiguidade clássica, à Grécia Antiga, e cultuaram aquilo novamente, né? A ginástica era muito importante para a formação dos jovens naquela época. E daí surgem, no século XVIII e no século XIX, os métodos ginásticos, com alguns sistematizadores, né? Os criadores, né, desses métodos. Já ouviram falar de algum método de ginástica? Como assim? Não. Método alemão, método sueco, método francês? Não. Pois é, muito interessante, porque isso a gente não tem conhecimento, né? Que métodos são esses. Mas se a gente for parar para olhar, a ginástica que a gente conhece hoje, ela só é desse jeito devido a esses métodos ginásticos. Por exemplo, olha as imagens. O método alemão, o método inglês. Não parece com algumas atividades que a gente faz hoje? Que estão presentes hoje? Sim. Então aqui eles fazendo as piruetas, os malabares, fazendo todas essas paradas de mão. Tudo isso que a gente conhece nos dias de hoje já vem sendo praticado por eles desde 1700,
desde 1800. O método francês, olha essa aqui. Essa aqui parece exatamente igual a gente faz hoje, alguns movimentos. O método sueco. E aí, por que vocês imaginam que eles começaram a ser mais realizados, né, naquela época e não na antiguidade? Eu não entendi a pergunta. Pelo fato de você ter colocado que no início de tudo, eles eram nômades, tudo era necessário buscar e não tinha uma moradia fixa. E a partir dali foram se tornando sedentários, né? E passou a haver a necessidade maior do exercício para a saúde física. Seria isso? Exatamente, eles começaram a ver a importância do exercício. Só um segundo, a Rosângela falou que não entendeu a pergunta. Mas depois que a Graça falou, eu entendi o que você quis perguntar. Por que aquilo começou a ser mais realizado, né? Eles começaram a fazer mais aquilo. E é exatamente essa questão da preparação física, né? Da importância da preparação física naquele contexto em que eles estavam vivendo, né? Então, o intuito deles era melhorar a questão higiênica da população, melhorar o porte físico para preparar para as guerras daquela época. E foram eles os responsáveis pelo surgimento da ginástica que a gente conhece hoje. E aí, olha que interessante. Naquela época foi fundada a Federação Europeia de Ginástica, entidade que depois passou em 1921 a ser a conhecida FIG, Federação Internacional de Ginástica. Esse órgão é o órgão regulamentador da ginástica, né? Quando a gente discutiu os esportes, a gente viu que os esportes tinham aquelas regras universais e que eles também tinham órgãos que eram os responsáveis por gerar as regras, pela esportivização, pelas competições. Então a FIG surgiu naquela época, logo depois desses métodos ginásticos. Além da FIG, vocês conhecem outras federações? A gente conversou lá naquela aula de esportes, vocês se lembram? FIFA, CBS, CBF. Teve um que falou de Minas Gerais, né? CBB, Federação Mineira de Minas. CBV, CBB, CBBH, COI, tá tudo aqui nos meus olhos. Exatamente. Então, assim, as federações, elas são importantes para gerenciar os esportes. Então, as regras vêm das federações, a Federação Internacional de Ginástica, a Federação Internacional de Futebol, de vôlei, de basquete, de handebol. Então, olha como é que o método, né, os métodos aqui, o sueco, o francês, o alemão e o inglês, foram importantes para surgir a ginástica que a gente conhece hoje, que é totalmente diferente. Apesar de ter algumas semelhanças, ela é totalmente diferente. E aqui no Brasil? Foi a Carmita que falou, né? Ela tá aí ainda? Foi sim. Eu que falei na escola, né? Isso. E olha como é que eram as práticas antigamente. Alguém já chegou a presenciar momentos assim, parecidos? De prática de exercício físico, de ginástica. Ninguém? Essa da segunda imagem eu fiz na escola. Essa aqui? Eu acho que eu também fiz a primeirinha ali, ó. Aquele uniforminho ali parece o meu, daquele tempo. E aí, olha que legal, né?
desde essa época, a ginástica ela vem influenciando a nossa vida. Ela já estava presente, só que na forma de exercício físico. É mesmo. Voltando ao tempo. E aí é interessante a gente olhar. E se a gente for olhar para o Brasil, mais especificamente, ela era importante para a preparação física dos soldados, exatamente igual era na Europa. Só que com o passar dos anos, a ginástica como exercício físico ela foi instaurada nas escolas, né? Ela passou a ser obrigatória nas escolas e na formação. Na época, as faculdades, né, chamavam-se escolas normais. Então, a ginástica ela passou a influenciar também os professores que iriam dar aula, né? E aí, elas foram obrigatórias no Brasil até 1960. Depois disso, os esportes começaram a ser mais frequentes nas escolas devido às vitórias da seleção brasileira, né, principalmente no futebol, nos mundiais. Ô, professor, Oi. Lá na minha infância, lá no colégio onde eu estudei, era mais ou menos assim. De manhã a gente entrava, né, 10 para 7, a gente entrava para o colégio, lá no pátio, né, no pátio assim, no meio do pátio, era todos os alunos e as alunas juntos, fazia uma fila, né. Aí primeiro a gente ouvia a gente fazia alongamento, né, polichinelo, agachamento, e depois a gente ouvia o sino a gente ouvia o hino do Brasil, né, depois a gente ouvia o hino do Brasil, depois fazia fila para aula, né, então eu tô lembrando, que era mais ou menos desse jeito. Isso, achando aí. É isso mesmo. Como é que é, Paulo? Não entendi. Na minha época a gente ouvia o hino e subia marchando. Eles cantavam e ia marchando o hino. Pois é, isso é tudo influência da ginástica na nossa vida. Então, a ginástica ela está presente na nossa vida e nessa época principalmente por meio de intervenções com uma visão mais militar, né? A gente marca, por exemplo, Paulo falou que marchava para a sala de aula, né? Eu até lembrei, Paula, que agora da musiquinha, né? Marcha, soldado, cabeça de papel. Isso é isso mesmo. Se não marchar direito, vai preso pro quartel. Isso. Era isso mesmo. Então, era época boa. E a gente tinha que cantar o hino nacional todos os dias. Todos os dias? Era isso mesmo. Todos os dias. Era isso mesmo, todos os dias. Época boa. Né? E aí a gente vê como é que é diferente de hoje em dia, né? Hoje em dia os meninos não sabem cantar o hino nacional. Pede um menino para cantar o hino nacional para ver se eles sabem. Ah, não, eles vão entrar pro colégio com baile funk. Misericórdia. É diferente, né? A influência cultural dos povos em uma certa época e diferente em outra época, né? Igual a gente viu aqui, por exemplo, nas ginásticas. Então, pessoal, foi isso que eu quis trazer hoje com a história das ginásticas. Mostrar para vocês, para entender um pouco do contexto histórico, né? De onde que surgiu as ginásticas, o que era ginástica antigamente. E a partir de agora a gente vai, quando a gente estiver vendo, né, a ginástica nos dias de hoje, ver a diferença, apesar de ter as diferenças, né, ver as semelhanças e entender por que certas coisas hoje em dia são feitas de certa forma e como que o passado influencia, né? Se a gente conhecer a história, a gente entende o presente. Então, é isso. Eu parei aqui de compartilhar e aí agora eu vou postar, né, o material no Google Sala de Aula e também vou deixar uma perguntinha lá para vocês. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo bem, professor. Tudo bem. Tranquilo. Ô, Igor, você vai mandar
a apostila para a gente também? Não, a apostila não vou mandar, não. Só acho que até agora só o Vinícius, né? Que falou que vai mandar. Certo. Mas se vocês querem que mande uma apostila? Prepara uma apostila para enviar? Vocês preferem? Para mim seria bom. Agora eu não sei para os outros. Essas folhas que você passou hoje na aula de hoje, se você puder mandar, vai ser muito bom. Eu vou postar lá no Google Sala de Aula. Eu vou deixar lá postado. Pode ser? Estão me ouvindo? Acho que eu caí. Também. Estão me ouvindo? Para poder. Voltei. Eu tinha caído. Estão me ouvindo? Sim. Eu estava respondendo a pergunta. Eu vou postar lá no Google Sala de Aula os slides que eu usei hoje na aula. Tá Foi ótimo. a Sheila, né, que perguntou, né? Isso. Eu vou postar lá, pode deixar. E aí, Tá bom, obrigada. Quem mais gostaria de que tivesse apostila assim, de educação física para eu poder enviar? Eu gostaria. Rosângela. Eu gostaria também. Ok. Também. Eu vou preparar então a apostila. Só que nesse mês não vai ter como. Só o próximo mês. Eu consigo enviar só o próximo mês. Porque agora porque o prazo está muito apertado para poder enviar a apostila para o CP. Ok. Aí eu vou postando lá no Google Não tem Sala de problema, Aula. não. Isso é muito bom. Mas de qualquer forma, vocês podem ir imprimindo. Eu posso passar para PDF e postando lá. E vocês podem ir imprimindo. Ou eu passo para PDF e posto lá. Mas pode deixar que eu vou dar uma olhada nisso. Ficou alguma dúvida para a aula de hoje? Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Não, sem problema. Não, tranquilo. Não, foi muito boa. Muitas Muitas coisas que eu não sabia, eu aprendi hoje. Então tá, eu fico feliz com isso. A gente fica feliz em ouvir isso. Então eu vou parar a gravação aqui.